O versículo 20 do Evangelho, Dunga, dizia que o Messias não apagaria o pavio fraco de chama, nem quebraria o caniço rachado. Ele acredita em você e em mim. Ele tem salvação para mim e para você. O último versículo do Evangelho diz que no nome dele nós vamos depositar a nossa esperança, e ele vai nos salvar, porque nós temos uma identidade nele. Ele tem um propósito para nós e nós precisamos escolher por ele. Mas Dunga, encerrando aqui, meu irmão, eu quero dar o meu testemunho com o PHN. Queria muito, eu queria poder olhar nos olhos dele como eu estou olhando essa sua cara de sono. Tem um show ainda à noite, coragem. Gente, eu preciso como sacerdote dar o meu testemunho, Dunga, com relação ao PHN. Eu dei o meu testemunho pela TV Canção Nova, já talvez você até conheça, mas eu quero falar hoje como jovem PHN. Eu sou muito grato, meu irmão, muito grato a você. 3 pessoas que me ajudaram muito na minha vida, não é? Monsenhor Jonas Abib, que no começo eu confesso que eu tinha uma raiva quando eu ouvi ele falando, os santos ou nada. E eu estava me convertendo, eu falei, gente, eu já deixei tanta coisa, ainda tem que ser santo como esse homem está falando. A segunda pessoa que me ajudou muito, que eu preciso reconhecer, vai estar aqui amanhã, o padre Marcelo Voss, na época com seu ministério. E a terceira pessoa foi você, Dunga. Foi você. Porque eu já dei o meu testemunho, várias vergonhas de dizer. Pelo contrário, eu acho que eu até sou sem vergonha demais às vezes. E eu costumo dizer, só quem teve a importância de saber a história de alguém que teve lá e conseguiu sair pela força da fé. Então onde eu estiver eu vou dar o meu testemunho, porque eu já tive lá. Eu já comi lavagem. Gente, eu gosto de contar a minha história. Infelizmente, Dunga, na época, por causa de companhia, você sabe a minha história. Com 11 anos de idade, eu fumei meu primeiro cigarro de maconha, lá no Paraná. Estou contando a minha história, eu, o padre Adriano Zandoná. E infelizmente, você sabe que essas coisas não param, né? Com 13 anos, 12 anos eu comecei a fumar cigarro, a beber bastante. Com 13 anos eu conheci a cocaína. 14 eu conheci haxixe, entre outras drogas, que eu não vou nem ficar falando o nome para não aguçar a sua criatividade, mas eu usei de tudo. Resumindo, usei muita droga. E eu jogava handball no time lá da escola, pessoas maravilhosas, a minha técnica maravilhosa. Mas eu fui escolhendo o mal, gente. E você sabe que infelizmente a pior coisa, Dunga, eu fico com uma raiva, não, o padre não sente raiva. Ele sente rompantes, assim, momentâneos de ira. Não fica com raiva o quê, né, gente? Claro que fica. Eu fico com uma raiva quando o cara fala hoje, maconha não faz mal, eu fumo mesmo, eu me arrebento na maconha. Ó, vai falar isso pra quem não conhece, pra cima de mim não, porque eu já me acabei por causa dessa porcaria. Eu sei o que eu tô falando. Eu fui pro fundo do poço por causa dessa porcaria. Pra cima de mim, não é? Eu entrei nas outras drogas por causa da maconha. A maconha me deixava leso e me abriu porta para um monte de coisa ruim. Se não fosse eu ter fumado aquele primeiro cigarro de maconha, eu talvez não tivesse morrido, quase morrido. Enfim, Dunga, e eu jogava handball, viajava para jogar, mas quando eu cheguei aos 15 anos, chegou num ponto que eu não conseguia mais dar conta ali da minha vida. E com 15 anos eu fui meio de handball ali por causa de droga. Depois eu fui expulso de uma escola por causa de droga, só porque eu soltei uma bomba assim no banheiro e quase pegou o professor ali fazendo seu momento íntimo ali, né? Aquela bomba relógio com cigarro que vai apagando, puf! Eu era um menino muito comportado. Aí fui para uma segunda escola, queriam me expulsar também. Meu pai era amigo do diretor, conversou com ele e falou, não, pelo amor de Deus, deixa o menininho aí, né? Eu pulava a janela do laboratório, Dunga, tinha um produto lá que era para conservar, não é? As coisas, conservar assim as coisas de amostra no laboratório. Eu pulava a janela e cheirava, que o produto dava um grau tremendo, né? E ficava na minha cabeça assim, barulho. Eu saía pro corredor da escola assim, tropeçando. O diretor me falava, onde você vai, Zandoná? Ela aprendeu. Mas eu fui no fundo do poço, Dunga, no fundo do poço. E o que me toca muito o coração, eu entrei em coma também com 15 anos por causa de droga. Minha mãe foi me buscar no hospital, não tem vergonha nenhuma de dizer, os padres estão aqui, você nos assistindo. Eu vomitando igual um porco lá, minha mãe foi me buscar no hospital. Entrei no segundo coma depois por causa de droga e bebida, fui no fundo do poço. Mas o que toca o meu coração, que é a minha mãe, assim como a tua, eu chegava em casa de madrugada, chapado de droga, gente, chamando Jesus de Genésio. As minhas sobrinhas estão aqui hoje, elas ouviram a história, elas sabem o que eu estou falando. Muito drogado, eu usava muita droga, bebia muito uísque. Eu abria a porta da sala e encontrava minha mãe ajoelhada. Falava, o que você está fazendo aí, mãe? Eu via 2 mães, para ser sincero, às vezes 3, às vezes 4, dependendo do estado. Ela falava, eu estou aqui rezando por você, porque você não nasceu nessa vida, Deus te criou para ser feliz. É isso que a minha mãe, com 1,58 m, falava, não foi? E a minha mãe assistia aquele canal que passava uns cavalinhos, né? Na época chamado Canção Nova. E a minha avó veio de São Paulo, trouxe um CD na época do padre Marcelo. E a minha mãe começou a ouvir aquele canal dos cavalinhos. E lá tinha um tal de Resgate Já, no programa apresentava. E a minha mãe falava, assiste aquilo lá. E um dia eu parei para assistir o Sincero. Sabe, cara?
E aquilo começou, braço, porque eu só ouvia rock satânico, né? E roqueiro, você que tá ouvindo cara de igreja, né? Pensa, mas eu fiquei lá, e aquilo... Aí de tanta minha mãe rezar, não foi uma nem duas vezes que ela foi me buscar no hospital, não foi lá na escola me buscar. Gente, e eu aprontei muito, você não tem noção, eu era para estar morto. Eu me emociono hoje, porque testemunho, eu lembro de alguns amigos meus, para ser sincero, muitos já morreram, muitos. Na época teve um que cresceu comigo, 3 tiros na cabeça, outro que morreu de acidente, outro que depois de um tempo morreu de overdose, e depois mesmo eu não estando perto, sabendo, e cada vez podiam estar aqui. Deus sabe que as minhas lágrimas são honestas, porque quando eu olho para você aqui, eu sei que esses meus amigos podiam estar aqui. E eu fiz, em 1998, fui no meu primeiro encontro da igreja, me chamaram para ir. Eu vou ser sincero, eu fui por causa de uma menina, não estava nem aí por encontro, e lá nada me tocava o coração, nada. Mas na terceira palestra do dia, foi lá uma testemunha, um ex-traficante. A hora que o cara pegou o microfone, eu falei, esse cara é diferente. Falando gíria, eu falei, esse é dos meus. E eu vi que Deus tinha mudado um traficante. Eu também estava vendendo droga já ali na minha região, né? Conhecia as bocas de fumo, tudo, porcaria, tudo. E aquele testemunho daquele corajoso naquele encontro com 30 pessoas lá no norte do Paraná tocou a minha vida. E eu falei para ele, eu quero viver isso que esse cara está vivendo. Eu quero falar desse Deus que ele está falando aí. E uma semana depois, aí entra, eu recebi 2 coisas de uma menina do grupo de oração. Uma fita escrita assim, manter cativo o homem velho, de um tal de Dunga. Por isso que eu digo que eu tenho respeito por você. E eu acho que todos os drogados de geração têm esse mesmo respeito. E depois recebi CD com a música Restauração. Homem não chora, viu? Sua pelo olho. E tô suando hoje, tá calor, né? Enfim, recebi esse CD. Eu confesso que eu também achava que o Dunga era da seleção brasileira. Depois eu fui conhecendo que não era. E eu ouvi a tua pregação. Velho, eu falei, eu preciso viver isso que tá falando. Preciso viver isso. Eu não tinha noção, gente. Pra você ter noção, no meu primeiro encontro, Dunga, me falaram assim, o Santíssimo está entrando aí. E eu não sabia que o Santíssimo era Jesus. Aí entrou um negão forte, ministro da Eucaristia, na frente de Jesus. E eu vi todo mundo ajoelhando. Eu falei, nossa, esse negão que é o Santíssimo? Eu falei, o cara é forte, porque todo mundo ajoelha pro cara. Olha só. E eu tinha fumado um beck também antes de ir cedo pro encontro, vou ser sincero. Eu fui lá meio alto, depois eu fui sarando, né? Talvez você seja doido igual eu. Eu não sou, olha, gente, quando eu começo a falar assim, eu falo gira mesmo, eu falo porque não tem que dizer, né? Não tem termo técnico para dizer essas coisas. Mas eu era maluco, eu não acreditava em mim, eu pensei em acabar com a minha vida quando eu tinha 16 anos. Eu pensei em acabar com a minha vida, eu tinha tristeza, hoje eu vejo que eu tinha depressão, porque eu perdi um amigo lá e fiquei em depressão. Talvez você esteja na lama, como eu estive. Talvez você hoje esteja aqui querendo morrer, você aqui, você em casa. Talvez você se sinta um fraco, um pecador, um depravado. Talvez você se sinta um nada. Talvez você esteja hoje no chão, traído, abandonado, se sentindo feio, inadequado, sem futuro, sem esperança, sem alegria. Só para você, junto do Dotan, nem ele sabe. Diante dele, do Padre Jonas, do Padre Marcelo, eu sempre vou, filho, eu preciso, não sei em qual buraco você entrou. O que eu sei é que Deus acredita em você, buraco. Ele pode te tirar desse buraco. Enquanto estivermos cantando essa música, que é o hino dessa geração, qual vocês que estão aqui lutando o centro de evangelização representam, enquanto estivermos cantando essa canção, jovens estarão saindo dentro de suas cadeias particulares, jovens estarão sendo chamados ao sacerdócio, à vida consagrada. Você que é menina, não tenha medo de dizer eu sou de Deus completamente. Você que é rapaz, que sente que é chamado para ser padre, não tenha medo de dizer eu quero. Você que quer mudar de vida, você que chegou à conclusão, do jeito que está, eu não posso ficar. Chegou a tua vez, chegou a tua hora, chegou o teu dia. No PHN, 20 anos, Deus esperava por você há 20 anos, e esse dia chegou, e você está aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para essa pessoa agora, olhando no olho dela, ou vai ou racha. Não vai achando. Eu vejo ação, sonda com compaixão. Ele não pode pôr limites. Ele não pode pôr limites no seu amor. Pois até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só
Com Cristo você vai superar, do pecado vencer, um novo homem